falar sobre o Tricolor Paulista, porque ontem, no sábado, teve Tricolor Paulista em campo, né? Não um jogo oficial, evidentemente, mas um jogo treino contra a equipe do Bragantino. Tá aí, ó. São Paulo e Red Bull Bragantino empataram em 0-0 em jogo treino, realizado ontem, no sábado, em Atibaia, no CT do clube do interior paulista. O Dorival Júnior mesclou a equipe nos dois tempos com o objetivo de dar rodagem e realizar testes no elenco. Por outro lado, o Bragantino atuou com força máxima nos primeiros 45 minutos e depois colocou reservas, né? Então, a estratégia foi diferente, né? O São Paulo usou dois times mesclados ali, e o Bragantino começou com o time titular no primeiro tempo e o reserva no segundo. Então, foi estratégias aí diferentes dos dois times. O São Paulo iniciou o jogo com Coronel no gol, Mike na direita, Arboleda e Isaac na zaga e o Wendel na lateral esquerda, fechando ali a defesa do São Paulo. Hugo e Marcos Antônio como dupla de volantes, Luciano como meia ali, provavelmente, né? E Arthur, Cauli e Caleri. Foi esse time aí que começou o jogo, né? O primeiro tempo aí dessa partida aí, desse jogo treino contra a equipe do Bragantino. Na etapa final, no segundo tempo, o time foi o seguinte: Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Arboleda e Osório na zaga e Enzo Dias na esquerda. Pablo Maia, Danielzinho, André Silva, imagino como meia ali, que ele vem treinando assim. Na frente, TT, Ferreirinha e Tapia, tá? Esse foi o time aí que encerrou, né, o jogo, né? Então não é um time titular e nem um reserva. É os dois misturados, os dois mesclados. O que chama a atenção aqui é que nos dois times o Arboleda jogou, né? Tanto no time que começou, tanto no time que terminou aí esse jogo treino, né? O São Paulo teve os desfalques de Sabino e Lucas Moura, que seguem em tratamento no departamento médico do clube, né? Então esses dois aí não jogaram. Gabriel Vitor Sá também não participou da atividade e ficou na capital paulista, realizando trabalho de aprimoramento físico. Então, o único reforço até aqui do São Paulo para a temporada, Vitor Sá, né, para a segunda parte da temporada, Vitor Sá não participou do jogo treino, tá bom? Arboleda e Mike, que foram aí reintegrados nessa intertemporada, participaram da partida. Esse aí foi o segundo jogo treino do São Paulo, porque o São Paulo tinha feito na semana passada contra o Juventus e empatou em 2-2, né? E o jogo de ontem empatou também em 0-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá bom? O São Paulo planeja mais 4 jogos treinos nesta intertemporada, todos no CT da Barra Funda. No próximo sábado, o São Paulo recebe o Santo André e ainda busca mais um adversário. Na outra sexta-feira, no dia 17 aí de julho, o São Paulo tem um jogo treino contra a Ferroviária. E também busca outra equipe para um segundo teste. Isso mesmo, no sábado aí, no próximo sábado vai ter... São Paulo vai jogar um jogo treino contra o Santo André e contra mais um time que está ainda negociando. E no dia 17 de julho vai ter um jogo treino contra a Ferroviária e no mesmo dia contra outro adversário que vai definir. Então são 4 jogos treinos ainda nessa intertemporada até o São Paulo voltar a jogar aí depois da Copa do Mundo. Beleza, rapaziada? Bom, para a gente avançar aqui agora, vamos seguindo aqui. Negócio é o seguinte, informação importante aqui, ó, que o Gabriel Sá traz pra gente, que é o seguinte, vamos lá. Segundo o Gabriel Sá, integrantes do movimento Nova Era Tricolor, tá, que é um grupo aí de sócios do São Paulo, conversaram com o presidente Maciz na manhã de sábado, ontem. Nessa conversa, esses integrantes aí do movimento Nova Era Tricolor entregaram uma carta cobrando 3 medidas. A redução significativa do valor dos ingressos, aí na volta, né, dos jogos pós-Copa do Mundo. A sugestão apresentada foi de R$20 nas arquibancadas. Priorizando, aí outro ponto, na verdade que já é outro ponto, priorização também de jogos na capital paulista quando não tiver o Morumbi disponível.
e uma reformulação na montagem do elenco, né? Então foram aí as 3 medidas que o grupo Nova Era Tricolor cobrou, fez uma carta, né, cobrando aí essas 3 medidas e entregaram para o Maciz. Os sócios cobram priorização de reforços pontuais, negociação de atletas que pouco agregam e desempenham, e priorização dos jovens da base do planejamento do departamento de futebol. Então foi cobrança aí que o grupo, que alguns integrantes, né, do movimento aí do grupo Nova Era Tricolor fez ao Maciz, né, pelo que eu tô vendo aqui pelas fotos. Essa conversa aí foi lá no Clube Social de São Paulo, até porque esses integrantes aí são sócios aí do São Paulo, né, um grupo aí que vem crescendo recentemente e faz muito barulho no Social de São Paulo, um barulho muito importante, porque eles cobram realmente aí, né, faz protesto, estão ali em cima, então são um grupo aí bem importante e que todo mundo aí que quer o bem do São Paulo tem que apoiar, né, porque esse grupo aí com certeza é um grupo que faz bastante diferença aí, e essas medidas aí que eles fizeram, né, cobrando Maciz, acho justo, né, cara, diminuir o preço aí dos ingressos, né, para o torcedor poder ir para o estádio aí na volta das competições, priorizar os jogos na capital quando não tiver o Morumbi disponível, e aqui eu já acho mais difícil, né, que é uma reformulação na montagem do elenco. Para reformular o elenco tem que se fazer de muito jogador, tem que trazer muito jogador, e o São Paulo não consegue trazer ninguém. O único jogador que conseguiu trazer foi o Vitor Sá. A gente está vendo o São Paulo morrendo aí para trazer um zagueiro, não consegue, né? Tentou o Arthur Chaves, não consegue, Domingos Duarte não consegue, tentou o Felipe Silva aí também, tendência é que não aconteça. Então, São Paulo tem dificuldade colossal para buscar reforço. Então, assim, difícil aí é imaginar uma reformulação do elenco. Além disso, também você tem que se desfazer de muitos jogadores. Então, já acho que essa medida aí já é um pouco mais difícil, que a diretoria não vai conseguir. Aí, agora, priorizar os jogos aí na capital quando tiver o Morumbi, dá para fazer. E também diminuir o preço da arquibancada, né, dos ingressos, também é algo aí que deve ser feito para poder ajudar o torcedor, né, facilitar aí para o torcedor ir para o estádio, e também isso chama a atenção do torcedor, o ingresso mais barato. Tá? Evidentemente que atrai o público o ingresso mais barato, ainda mais numa temporada aí que o São Paulo tem 1 milhão de problemas e que precisa muito do apoio da sua torcida. Então tem que diminuir aí significativamente esse preço do ingresso para chamar o torcedor, né, cara? O São Paulo não está na situação aí de cobrar ingresso super caro, porque uma coisa o São Paulo está em alta, muito bem, com time forte, brigando por título, então eu vou pôr ingresso caro porque eu sei que tem demanda para o torcedor para o estádio. Não é isso, cara. São Paulo está em uma crise institucional, precisando do apoio do torcedor. São Paulo tem que chamar o seu torcedor, porque o São Paulo hoje ele não é atrativo. O torcedor do São Paulo hoje ele tá triste porque daqui a pouco tem São Paulo em campo, porque ele não quer ver o São Paulo jogar mais, porque isso dá tristeza, raiva, entendeu? Então não é atrativo ver o São Paulo jogar. Então você tem que chamar o torcedor, porque não é atrativo o torcedor ir pro estádio. E se botar o ingresso caro, irmão, aí esquece, né? Aí é pedir pro torcedor do São Paulo não ir pro jogo. Então tem realmente aí que diminuir o preço aí dos ingressos, tá bom? Rapaziadinha, é o seguinte, ó, vamos avançando aqui agora. Segundo o Alexander Vieira, o volante Galarza, da seleção do Paraguai, que está aí no River Plate, está de saída do River Plate, ele agrada bastante a diretoria do São Paulo. São Paulo está de olho no jogador, mas ainda não há uma negociação em curso, tá? O Galarza que fez uma ótima Copa do Mundo, tá? Jogou muito bem aí essa Copa do Mundo. Se eu não estou enganado, ele jogou no Vasco, se eu não estou maluco, acho que foi no Vasco que ele jogou. E a gente comentou com vocês aqui algumas semanas atrás que o River Plate fez uma lista de dispensa, né? E esses jogadores que estão na lista de dispensa nem se apresentaram aí para a intertemporada do River Plate. A gente comentou sobre o Galo, que está na lista, e outro que está na lista é o Galarza, tá? Que está muito bem, né? Fez uma ótima Copa do Mundo aí com a seleção do Paraguai. Ele, assim, cara, ele é curioso porque, assim, ele tá meio que em baixa porque ele não foi bem no River, tanto que o River quer negociar ele na lista de dispensa, mas ele se valorizou na Copa do Mundo, cara. Na Copa do Mundo aí, o Galarza se valorizou muito e, assim,
Como ele não faz parte dos planos do River, imagino eu que o River talvez tope ele emprestar o jogador. Né? Pode ser também que só queira vender de forma definitiva, pode acontecer, né? Para aproveitar que ele foi bem na Copa, é uma possibilidade. Mas pelo fato do River não querer mais jogador, quem sabe ali o River não pode topar o empréstimo. Porém, vale lembrar, como o Alexandre Ribeiro colocou, não existe uma negociação. Né? Um volante que o São Paulo gosta, está de olho, está interessado, mas ainda não tem uma negociação de fato. Né? Vamos ver se o São Paulo vai partir para uma negociação, né? Vai tentar fazer algum movimento aí para tentar trazer ele, ou se vai ser só um nome ali que agrada, mas não tenta nada, não tenta nenhuma negociação. Ou talvez, né, se o São Paulo aí talvez tente trazer mais um volante, se vender o Marcos Antônio, ou o próprio Bobadilla, que é uma possibilidade real de venda, já que a gente é obrigado a fazer vendas, porque tem que bater 180 milhões de reais em venda de jogadores. Então, quem sabe o São Paulo vender alguém, quem sabe busca outro. Né? Até porque o volante que o São Paulo quer trazer é o Newton do Botafogo, né, em troca aí do Ferrares.